Boa noite a todos. Precisamos dar um sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro e ao sucesso nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Érico Veríssimo, escritor. Conforme edital 25 de 2017, a Prefeitura de Assis realiza nesse 7 de junho audiência pública para apresentação do projeto de processamento de resíduos da construção civil e similares. Convido para presidir a audiência o secretário de Planejamento, Obras e Serviços, interino do Meio Ambiente, Clóvis Marcelino. Para compor a mesa, estendo o convite ao técnico em meio ambiente, ex-secretário do município da pasta, e na audiência de hoje, como colaborador, trazendo sua visão da matéria, Hélio Sussel. Quero convidar ainda para a composição da mesa, na noite de hoje, o senhor Leandro Dias, engenheiro ambiental. Funcionário de carreira da Secretaria do Meio Ambiente, o senhor Cledir Mendes. Convido também para a extensão da mesa, que se assente aos seus lugares, como convidado o vereador Timba e ainda o vereador Bigode. O prefeito do município de Assis, José Fernandes, justifica a ausência por estar na capital do estado tratando de assuntos de interesse da população e agradece a presença de todos. Associações de bairros, conselhos municipais, demais organizações não governamentais, entidades de classe, religiosas, militar, civis e quaisquer segmentos representativos da população. Da participação dessa audiência pública, aqueles que desejarem fazer uso da palavra poderão se inscrever ainda no protocolo da Câmara Municipal, pois consta no regulamento o prazo de 20 minutos para os interessados a contar da abertura dos trabalhos que está acontecendo nesse instante. Após a explanação feita pela mesa, serão concedidos 3 minutos para aqueles que desejarem fazer uso da palavra, desde que tenham feito a referida inscrição. Não serão permitidos à parte, durante a exposição do tema a ser tratado, sendo de 10 minutos o tempo de cada integrante da mesa diretora. Senhoras e senhores, autoridades, a construção civil se apresenta como um dos principais setores responsáveis pelos avanços econômicos e sociais do país, pois é encarregada por uma representativa parcela do PIB e por empregar direta ou indiretamente um enorme contingente de pessoas. Por outro lado, é responsável pela geração de grande quantidade de entulho nas construções civis brasileiras, evidenciando um desperdício irracional de material e por causar impacto ao meio ambiente através do consumo de recursos naturais. A disposição inadequada dos resíduos da construção civil nos centros urbanos, além de contribuir de forma negativa para o meio ambiente, também provoca impactos na sociedade. Os resíduos que são dispostos clandestinamente em terrenos baldios, margens de rios, vias da periferia dos centros urbanos, resultam na contaminação do solo, proliferação de insetos, vetores causadores de doenças, agravando os problemas relacionados à saúde pública. Diante desses diversos problemas, o RCC, Resíduos da Construção Civil, se tornou alvo de estudos e pesquisas
onde vários autores já obtiveram índices que descrevem bem a situação da geração de resíduos em algumas cidades do Brasil. A partir dessas considerações, a audiência pública de hoje tem por objetivo, através de uma explanação, analisar e discutir com a população as ações impactantes, o adequado manejo, a destinação ambiental correta dos resíduos gerados. Para a apresentação do projeto, exposição da matéria e condução da audiência, eu convido o presidente da mesa, secretário de Obras e interino do Meio Ambiente, Clóvis Marcelino. Boa noite. Boa noite a todos os presentes. Quero saudar os vereadores que estão conosco aqui, vereador Timba, Bigode, toda a população, empresários que vieram prestigiar. O governo José Fernandes e Márcio Veterinário, desde o princípio, se primou pela transparência. E em respeito especialmente, aproveitando a Semana do Meio Ambiente, nós estamos, então, promovendo esta audiência consultiva, vale lembrar, ela não é deliberativa, para que nós possamos nortear possíveis ações a serem tomadas pelo município em relação a um problema hoje que nós temos do descarte, da finalização do inerte, que é o material oriundo das construções. Para que isso aconteça, então, estamos trazendo a público e vamos colher as informações para que nós possamos, então, estar elaborando, sejam leis ou sistemas de parceria, para levarmos adiante esse projeto de destino. É sabido que hoje nós temos uma área de aproximadamente 70, 80 mil metros quadrados, em que é colocado ali todo o material oriundo das construções, seja por caçamba, seja por carroça, seja por pessoas que vão até aquele local com os seus automóveis, e que não há uma eficácia na finalização do mesmo. Ou seja, nós depositamos o material lá e não temos o resultado de uma reciclagem ou de um aproveitamento daquele material. Isso consome energia, consome recurso do município, e nós não temos resultados positivos com aquilo. Tendo em vista que nós sabemos que o modelo gestacional, ou que gerencia esse tipo de negócio, ele não é muito ligado com a municipalidade, porque ela é muito travada. Então, nós precisamos ter um modelo de gestão que possa efetivamente estar liberada e com resultados positivos. Por isso que nós, então, a pedido do prefeito José Fernandes, do Márcio, depois de uma discussão de gabinete, resolvemos trazer à baila essa discussão através de uma audiência. Então, nós estamos aqui para ouvir alguns técnicos, né? Eu quero cumprimentar e saudar o Cledir, o Hélio, está afastado, né, da Secretaria de Meio Ambiente, nós estamos interinamente, e também o engenheiro Leandro Dias. E nesta finalidade, nessa proporção e nesse desejo, eu declaro então aberta a esta audiência nesse dia. Convido para a explanação da matéria o engenheiro Leandro Dias. Boa noite. Se quiser usar a tribuna, fique à vontade. 10 minutos para que ele explane a matéria, para que vocês presentes tomem conhecimento da matéria da audiência pública de hoje. Boa noite. Queria primeiramente agradecer o convite e a possibilidade de estar explanando esse assunto que é de extrema importância para o município, que é a questão dos resíduos da construção civil. No município de Assis, nós temos uma área de destinação de resíduos inertes, né, o nosso aterro de inertes, que recentemente foi interditado e também recentemente liberado, né, por um período aí para que seja tomadas as devidas ações, né, que sejam feitas as devidas ações para que corra tudo dentro desse aterro segundo as normas ambientais. Tá?
Eu queria ressaltar, eu trabalhei um bom tempo no CIVAP, conheço bastante a realidade do município de Assis, e queria ressaltar aqui que a questão do aterro de inertes, né, ela tem um custo de aproximadamente R$ 1 milhão, né, de manutenção anual, tá, para gerir esse aterro de inertes. E esse custo, apesar de ser um custo elevado, é para não fazer absolutamente nada, né? Ou seja, esse absolutamente nada não é que a prefeitura não esteja fazendo nada, né, mas não existe um reaproveitamento do material que está sendo lá dispensado, tá? O material que é encaminhado ao aterro de inertes é simplesmente deixado lá e não existe um reaproveitamento, certo? Isso é um enorme prejuízo, tanto para a prefeitura, que poderia reaproveitar esse material, tá, quanto para toda a população quando se trata de meio ambiente, né? Ou seja, nós estamos perdendo, né, nós como população estamos perdendo porque o meio ambiente está deixando de ganhar, tá? Então eu queria deixar isso bem claro, e que a ideia, né, que a prefeitura tem de ou terceirizar esse serviço de destinação, né, de gestão do aterro de inertes, ou que seja por forma de uma associação entre os caçambeiros, ou que seja, não sei, a forma que for definida, né, para que essa gestão seja melhor efetuada, né, qualquer uma dessas três opções, né, toda a população assisense vem a ganhar com isso, né, porque o meio ambiente do município de Assis também passa a ganhar, né? Se a prefeitura optar por terceirizar, por uma associação entre os caçambeiros, ou por fazer uma gestão melhor daquela área, com um custo mais elevado, que hoje é de R$ 5,00 por caçamba destinado no aterro, um custo que então realmente não dá para fazer nada com R$ 5,00 por caçamba, né? Qualquer uma dessas três opções, a prefeitura vai estar realizando uma ótima gestão, né? Com certeza, qualquer uma dessas três opções vai culminar em uma... Desculpa falar ótima, até acho que ótima a gente está sonhando talvez muito alto, mas vai ser realizada uma gestão muito melhor do que a atual, né? Porque vai propiciar um beneficiamento do resíduo e vai propiciar que o meio ambiente ganhe com isso, deixando de simplesmente dispor aquele resíduo lá e aproveitando esse material em estradas, em calçamento, em pavimento na cidade, né? Então, acho que a prefeitura tem muito a ganhar com isso, né? Então, acho que é isso que eu tenho para falar. Queria agradecer mais uma vez e nós ficamos à disposição para questionamentos aí posteriores. Obrigado. Agradeço a participação do Leandro. Foi elucidatório o que você falou para nós. Obrigado. Queremos também convidar para que faça a explanação desse projeto e fale da importância do RCC, que são os resíduos da construção civil e similares. Ele que é funcionário do meio ambiente, conhecedor da matéria, Cledir Mendes. Em tempo, quero agradecer a presença do secretário de Governo, Luciano Bergonço, e agradecer a Sônia Espera, da administração, que secretaria os trabalhos dessa noite. Obrigado, boa noite a todos. Complementando um pouco a respeito do que o próprio Leandro, que conhece o sistema de funcionamento do nosso aterro, abordou para vocês, em 2015 eu fiz um levantamento de custos, do quanto que custa para o município o gerenciamento do aterro municipal de inertes. E uma das ações para fomentarmos o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Da forma atual que nós operamos o aterro, com poucos funcionários, temos por volta de 2, 3 funcionários, mais operador de máquina, mais uma máquina, que constantemente ela quebra, então tem uma elevada manutenção. Só com esse pequeno contingente que nós temos lá, operando muitas vezes em desacordo com as normas NBR e as legislações pertinentes,
temos esse custo de 800 mil a R$1 milhão por ano. Alinhado com essa questão do quanto nós cobramos para o gerenciamento desse resíduo, para receber esse resíduo que atualmente é R$5, eu fiz um levantamento de custo de quanto custaria se a prefeitura fizesse o gerenciamento ideal dentro do aterro de inertes. Atualmente, nós cobramos R$5 por volume, seja uma caçamba de 3 metros cúbicos, seja um caminhão de 7 metros cúbicos. Se formos gerenciar de maneira adequada, valores de 2015 e 2016 seria R$11, entre R$11 e R$14 o metro cúbico. Então, para vocês verem a disparidade dos valores atualmente cobrados e os custos necessários. Dentro desses custos cabem hora máquina, hora homem, a aquisição de novo material, provavelmente uma aquisição de uma nova área, porque a nosso aterro de inertes atual, nossa área, está nos seus limiares de recebimento de materiais. Então, se a prefeitura fosse gerir de forma adequada, seria necessário um aumento significante desse valor. Novamente, eu friso, se a prefeitura atualmente for gerenciar esse material. Então, é de extrema importância nós readequarmos essa estrutura para dar subsídio para os caçambeiros, para a população, para os construtores darem a destinação desse material, mas também para não onerar de forma tão crítica os cofres públicos, porque se não realizarmos as devidas ações necessárias, incorremos em responsabilidades administrativas junto à CETESB, Polícia Ambiental. Então, temos esses entraves. Recentemente, tivemos nosso aterro interditado temporariamente. E a população, todos os munícipes, todos aqui presentes, puderam acompanhar uma espécie de caos que foi esses dias que o aterro teve fechado, teve sua operação suspensa. E esse trabalho que eu realizei não foi um trabalho aleatório. Eu sou cientista econômico de formação, especialista em economia ambiental. Então, foi dar todo um critério de uma análise de custo, utilizando teorias de análise de custo bem fundamentadas. Então, não só teorias de cabeça. Então, foi um trabalho muito bem elaborado. E, de acordo também com as resoluções, com a legislação vigente, com a CONAMA 307, de 2012, que é uma resolução que se permeia especificamente para o resíduo de construção, e a Lei Federal 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, já estipula a responsabilidade compartilhada para a gerência dos resíduos sólidos. Atualmente, no município de Assis, está só a cargo da prefeitura. Então, desde o gerador, na sua pequena reforma, em casa, desde do transportador desse resíduo, seja ele qual for, e até o recebimento desse material, todos têm seu nível de responsabilidade. Isso instituído em lei, isso instituído em resoluções. Então, frisando essa importância da consulta à população para decidirmos o melhor método de trabalho para beneficiar tanto o município, que indiretamente vai beneficiar os munícipes, quanto também toda a cadeia que trabalha com a parte de construção civil, que nós sabemos que no Brasil a construção civil é um carro-chefe muito importante para a economia, assim como a agricultura, a construção civil é uma área geradora de empregos muito importante para nós. E vemos aqui no município de Assis uma expansão urbana significativa e vamos ter uma demanda muito grande de gestão de resíduos de construção civil nesses próximos anos e precisamos adotar medidas coesas, tanto na parte ambiental, na parte financeira e na parte social, primando os princípios de sustentabilidade. Encerro minha palavra aqui, passando, agradeço a presença de todos. Portanto, passando por aqui, aqueles que conhecem dessa matéria, falando dos resíduos e similares. Convido também para explanar e falar da importância de tudo isso, ou dessa matéria de hoje, motivo dessa audiência pública, o ex-secretário do Meio Ambiente e técnico do Meio Ambiente, também colaborador nessa audiência pública, Hélio Súcio. Destacamos a presença do vereador Chico Panella conosco também. Muito obrigado, gente. Queremos ainda agradecer em tempo a presença do Francisco Antunes, o corpo de advogados da Prefeitura Municipal de Assis,
Queremos agradecer o administrador da rodoviária, Chicão, diretor de gabinete, Guilherme de Oliveira, e demais presentes. Boa noite, Elinho. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Sou muito grato. O assunto se torna urgente. Relembrando que os primeiros estudos em relação à reciclagem de materiais da construção se aconteceu no ano no meados de 80. De lá para cá, nossa legislação ambiental cresceu abundantemente. Riquíssima a nossa legislação ambiental, mas muito pobre as ações que vêm acontecendo no nosso país nos últimos anos. Como disse o Cledir, a Resolução 307 de 2002, ela veio acionar isso aí, dar um impulso, mas os municípios, e o Estado e os municípios não conseguiram acompanhar essa evolução, porque está faltando ação. Está faltando ação por parte do Estado, do município e dos cidadãos. O meio ambiente é uma responsabilidade de todos. Todos nós temos que carregar essa responsabilidade. No caso do nosso município de Assis, não é diferente de tantas outras cidades do nosso país. Mas com um agravante. O nosso aterro de inerte está esgotado. Está com os dias contados. Se nós não tomarmos uma providência, aonde vamos colocar tudo isso? Aonde que já está sendo colocado, já está sendo descartado irregularmente esses materiais? Nossos fundos de vales, as periferias de nossa cidade, está calamitoso. A quantidade de recursos que é destinada à limpeza desses locais, e logo que é feita essa limpeza, poucas horas já está cheio de entulho, cheio de lixo. Também estamos carentes de uma legislação municipal, a qual todos tenhamos a responsabilidade da destinação correta daquilo que nós geramos. A administração pública tem se mostrado deficitária para cuidar desses aspectos. O lixo da construção civil é muito rico. Quase que tudo pode ser reaproveitado. Mas temos uma deficiência financeira, uma deficiência humana, e isso vai trazendo o caos ao nosso município. Acredito eu que a iniciativa privada tem muito mais condições de gerar esta indústria de reciclagem do lixo, da construção civil, do que o município. Senão, o município vai perder, o cidadão vai perder, e muito mais o nosso meio ambiente. Obrigado. Agradeço a participação do Elinho. Fazer uma pequena release aqui. O Leandro nos colocou, então, que o prejuízo econômico é grande, mas principalmente o ecológico, nesse modelo. O Cledir nos colocou que nós temos um custo elevadíssimo para trabalharmos com esse modelo de gestão. Cobramos 5 por caçamba, custaria, o custo disso é R$11 por metro cúbico. E que há a necessidade e a responsabilidade de todos em estar adotando medidas eficazes. E o Elinho nos colocou o agravante de que nós estamos com um espaço em fase de encerramento e que nós precisamos, então, estar tomando atitudes que sejam voltadas ao meio ambiente e que dêem um retorno para a população,
para o meio ambiente e também a desoneração do município em relação aos custos que ali se apresentam. Agradecer a presença de Carlos Henrique o Timbinha, filho do vereador Timba, vereador da empresa Paraty. Presidente. Gostaria agora, então, conforme as inscrições, de abrir a palavra para o seu Norio Chioga, iniciativa privada. Tempo de 3 minutos. Boa noite, Clóvis, Hélio, engenheiros, vereadores, munícipes. Eu gostaria de defender esse projeto arduamente, de dar uma destinação final e resolver definitivamente o problema, porque eu estou instalado aqui como empresário no Distrito Industrial há 14 anos. E nos últimos 5, 6 anos, eu tenho enfrentado esse problema dos resíduos da construção civil, porque o acesso à minha empresa no Distrito Industrial está totalmente comprometido. Então, as pessoas, não vamos falar quem é ou como é, mas tem descartado esses resíduos nos acessos do Distrito Industrial. Todo mês eu tenho um custo absurdo com pneu, porque corta o meu pneu, fura devido a prego. Então, eu tenho feito várias reclamações na prefeitura sobre o acesso, que nós assim, estamos ilhados. E depois desse último problema, vamos colocar assim, que se deu, eu precisei contratar máquinas do meu bolso para abrir o acesso lá, porque a prefeitura, não é má vontade da prefeitura, mas assim, a prefeitura não tinha como. Então eu tive que contratar máquinas, abrir a estrada lá novamente. Então, assim, eu fico muito feliz com essa iniciativa, defendo, e gostaria de falar para vocês o seguinte, assim, nós falamos de custo, nós falamos de problemas ecológicos, mas eu acho que a imagem da cidade, do município de Assis, fica muito comprometida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma filial em Bauru, e toda a visitação que eu levo da minha empresa, das faculdades, de universidades, programas de saúde, estou tendo que desviar para Bauru. Eu não posso apresentar Assis, eu não posso colocar Assis no mapa do estado de São Paulo e do Paraná, porque eu não tenho como levar o acesso desses estudantes para a visitação da minha empresa, fica inviável. Então, eu tenho que colocar Bauru, sendo que eu queria colocar Assis, porque foi a primeira, a matriz da empresa. Então, vocês entendam que é o seguinte, nós precisamos solucionar esse problema. De uma forma ou de outra, iniciativa privada, ou como for colocado, eu acho que assim, o mais rápido possível. Muito obrigado. Muito obrigado, seu Norio, pela explanação. Convido o seu Walter Hugo. Administrador do cemitério de Assis, Walter Hugo. E produtor rural, né? Também. Boa noite a todos. Boa noite, casa. Boa noite, presidente da mesa. Destino final. Falamos muito aqui de custo, de benefício, de o que fazer. O município hoje tem mais de 500 quilômetros de estradas rurais, que caótico, intransitável, sendo que
não sei números de que valor seria essa situação. Mas o resíduo final dessa situação é rico. Eu falo aqui não como administrador do cemitério municipal, mas sim como eu falo da agricultura familiar, que eu sou produtor também. E a gente está passando uma situação muito difícil com as estradas. E eu acho que é de grande avaria que nós fizemos esse benefício, não sei de que forma, mas usar nas assoreações que está acontecendo, estamos perdendo muito com isso. E, enfim, eu acho que tem que se unir as empresas, poder público, e dar um destino final de um resultado bom para a gente. É isso aí, presidente. Obrigado. Obrigado pela sua colocação. Convido o vereador João da Silva Filho, Timba, para também fazer as suas explanações. Senhor secretário de Obras, Clóvis Marcelino, presidente, nesse momento, dos trabalhos desta casa, desta audiência, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa, todas as pessoas que nos acompanham neste momento, e também a todos que nos acompanham através dos diversos tipos de mídia que transmitem essa audiência pública da Prefeitura Municipal de Assis. Um assunto muito debatido nesta casa, por diversos vereadores, assisenses, a grande problemática do lixo, dos inércios de construção, e eu vejo assim, com muita alegria, o que vem acontecendo hoje, no meio de nós, a preocupação do Poder Executivo, em começar a dar um passo para acertar toda essa situação, que com certeza, como já foi dito aqui, traz aí enormes prejuízos, né, monetariamente falando, mas também um grande prejuízo para o meio ambiente. Aterro de inertes. A situação é muito séria, preocupante. Creio que a Prefeitura está tomando aí uma decisão correta, mas não podemos esquecer e não podemos atrasar mais ainda com o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Essa é a base. Sem ele, tudo vai ser feito, mas nada vai ser concretizado. É um planejamento que nós precisamos ter. E sem esse planejamento, fica um tanto meio complicado. Então, eu vejo que o primeiro passo está sendo dado. Algo tem que ser feito. Algo tem que ser tomado providência. E hoje começa esse primeiro passo. Tenho certeza que quando a comunidade começa a se inteirar, os empresários, a prefeitura, a coisa começa a ter um novo rumo. Porque há quantos anos vemos sofrendo as consequências da degradação ambiental por falta de uma política séria com relação ao meio ambiente em Assis. Então, espero que essa seja a primeira de muitas outras convocações da população, para que possamos, juntos e unidos, dar a destinação correta para aquilo que prejudica não só Assis, mas o Estado, o Brasil, o mundo todo, que é a degradação ambiental. E temos que reciclar, como foi falado aqui das estradas, um trabalho bem feito, poderá ajudar até mesmo a Prefeitura de Assis a fazer aí uma destinação correta para esses resíduos, ajudando também aí a própria agricultura, a própria construção civil, mas é preciso uma unidade de todos. Tem que ter a compreensão de todos, mas a Prefeitura não pode esquecer de fazer o seu plano. Tem que ter um plano.
Porque sem o plano, muitas vezes, nada se avança porque não tem uma direção. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço sua participação, vereador, e informo que o plano está sendo elaborado a pleno vapor e já nós também estaremos trazendo para uma audiência. Agradecendo a presença do presidente da FEMA, Arildo de Almeida, e ainda no início da nossa audiência pública de hoje, eu dizia que o nosso prefeito estava em São Paulo, em tempo, chegou, está presente na sessão da audiência de hoje. Então, o nosso boa noite e registrando e agradecendo a presença do chefe do Executivo. Muito obrigado. Também convido a fazer uso da palavra o doutor Valdevan Eloy, de Góis, representando a OAB. O senhor dispõe de 3 minutos, doutor. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Na pessoa de quem eu cumprimento a mesa, o público presente e as pessoas que eventualmente nos assistem. Gestão democrática de política urbana é um dos princípios e diretrizes de uma boa política no Brasil. E esse princípio foi adotado na nossa Constituição e também na lei municipal diretora do urbanismo. Embora a lei devesse ter sido remodulada, revista, melhor dizendo, esse é o termo, revista, ela não foi revista, mas ela continua em vigor. E por conta disso, a lei obriga o poder público, o executivo, juntamente com o legislativo, a essa reformulação, a essa revisão, e que nós não vimos. Isso coloca o poder público em xeque, até por omissão. Mas o que eu quero tecer, depois dessa pequena explicação, da necessidade de uma ação política, nós temos no artigo 21 que nós devemos ter o plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos de construção. Está no artigo 23, e a gestão está no artigo 125 da lei Lei Complementar 10, de 10 de outubro de 2006, que trata do plano diretor do município e das outras providências. E nós vimos aqui, senhor presidente, o senhor secretário Hélio falando de alguns problemas. Quanto ao aterro, onde colocar, onde está sendo descartado, todos nós acompanhamos isso. E o que é mais importante, que a gente julga, é a resposta que pode ser dada a 3 perguntas. O município tem um projeto, para resolver essa questão do aterro? Dispõe de mais 1 minuto, doutor. Obrigado. Hoje, na LOA, no PPA, qual o programa e o valor, se existe esse programa para isso? 2, 3. O destino final. O que nós vamos fazer? Qual o valor orçamentário para resolver isso? Se nós temos projetos, se nós temos programa e como nós vamos resolver. Muito obrigado. São essas as considerações.
Agradeço. Muito obrigado pela sua participação. Convidamos para fazer uso da palavra também o vereador Bigode. Boa noite a todos e a todas. Pessoal, o que eu tenho que dizer aqui é o seguinte, eu sendo vereador dessa casa, mas eu também pertenço ao grupo de caçambeiros, né? E o pessoal aqui, representado pelos amigos nossos empresários aí, que o caçambeiro também gera empregos na cidade. Mais de 50 empregos na cidade, eu acho que tem que ser respeitado um pouquinho. Não somos só nós que geramos esse lixo, certo? Tem o pessoal aí que tem que ajudar mais, né? A população tem que ajudar um pouquinho mais. A população deve colocar lixo nas caçambas, o poder público também cobrar com fiscalização, informando através de multas, né? Se não multar ninguém, o pessoal não vai nunca, se não é no doer no bolso, o povo não vai atender, viu? Eu acho que tem que se conscientizar mais e também não somos contra privatizar o aterro de inerte. Só somos contra que se cobre altos preços, um preço justo, porque se você cobrar caro do caçambeiro, ele vai estar jogando, o povo vai estar jogando na periferia, sujando mais a cidade. Eu acho que um preço justo, nós somos a favor de privatizar, sim. Acho que é o que eu tenho a dizer a todos aí. Obrigado. Obrigado, vereador, pela sua participação. Convido ainda também a fazer uso da palavra o Chico Panella. Boa noite, secretário Clóvis. Hoje, presidindo esse trabalho aqui desta sessão, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa, público aqui presente, senhoras e senhores, pessoas que nos assistem através dos mais diversos meios de comunicações. Bom, falar do lixo, para quem não me conhece, eu sou construtor e eu sou um gerador desse lixo. Só que tem que ter uma conscientização a respeito disso aí, porque eu até penso que vocês, empresários, no ramo aí que faz esse recolhimento desse lixo, o Bigode, alguns companheiros aqui que têm as empresas, que geram emprego, eu acho que o que está faltando, na realidade, é uma falta de educação da parte dos geradores desse lixo. Na minha obra, a gente respeita muito isso. E no lixo, nesses inertes que a gente produz nas construções, esses lixos sólidos, 95% deles são aproveitados. E não são por conta de, talvez, falta de informação. Então, eu tenho uma sugestão aqui a fazer para vocês, o meu companheiro Bigode, para os demais empresários, que talvez uma cartilha, né, um folder explicando para as pessoas terem um pouco mais de consciência, porque eu sei que é encontrado nessas caçambas aí gato, cachorro, até lixos produzidos em cozinha, e não é permitido, né? Então, se nós fazemos uma conscientização a respeito de como isso seria reaproveitado, e é reaproveitado, nós tivemos uma ocasião lá em Londrina, juntamente com o Hélio, o vereador Timba, né, o empresário que aqui falou, que eu não me recordo o nome, desculpa, e a gente viu ali que o trabalho é sério, é um trabalho que dá lucro para a cidade. Aqui nós colocamos dinheiro no lixo, e lá eles tiram dinheiro do lixo. Então, eu gostaria de deixar a sugestão aí, inclusive para o prefeito, né, que procurasse essas pessoas que têm um conhecimento a respeito desse segmento, para que nós trazemos isso aqui para a nossa cidade, e com isso nós economizamos dinheiro. Porque, eu vou repetir, nós estamos aí, ao contrário, na contramão, nós estamos colocando dinheiro no lixo, aonde a maioria da cidade tira dinheiro do lixo. É isso aí, muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Convido também para fazer uso da palavra Marildo de Almeida, ele é presidente da FEMA. Boa noite a todos. Essa discussão de suma importância para a sociedade e para a cidade de Assis tem que, primeiramente, responder algumas questões que são fundamentais.
o que se faz com o lixo, no seu ponto de vista estratégico e seu ponto de vista ecológico e econômico. O lixo, na sua dimensão, tem o orgânico, não orgânico, e cada um precisa ter o seu destino. E não adianta a gente já empurrar esse lixo para baixo do tapete. O entulho, o resíduo da construção civil, existe e precisa ter um destino correto. A própria legislação que trata da construção civil hoje já determina que os entulhos da construção civil precisam ter um destino adequado do seu acondicionamento. Madeira, concreto, cimento, etc, etc. Não se trata aqui simplesmente de dizer o caçambeiro pode fazer isso, ou o caçambeiro não pode fazer isso, ou a sociedade vai fazer aquilo. O que nós precisamos avançar é um olhar de futuro. Qual é o olhar que vamos lançar para a cidade de Assis diante dessa necessidade e dessa discussão? O fato, ele existe. Jogado nas esquinas, jogado na periferia das cidades, jogado no CDA, em todos os cantos. É uma realidade. Nós temos que olhar agora, qual é o olhar que vamos lançar além do nosso horizonte? O que se faz com essa realidade? Vamos fazer um plano? Vamos fazer um diagnóstico? Vamos reunir novamente para conversar? O que nós não podemos é nos intimidar diante de uma grave consequência do meio ambiente que gera uma necessidade de se resolver de forma adequada. Ele já não é mais um assunto para ser tratado simplesmente no gabinete do prefeito, ou aqui dentro da Câmara Municipal com os seus vereadores, ou com os empresários que manipulam e dão destino. Essa discussão é de todos nós assisenses. Dar o destino adequado é a função de todos nós. E a iniciativa privada, ou seja, aquele que também que cata, tem um papel fundamental. Os senhores que trabalham e operam nesse setor têm um papel fundamental de ajudar a mostrar caminhos e horizontes da onde definir, aonde colocar esses entulhos e que destino dar-se-á a esses materiais. Não pode ser só uma solução pacífica de que a prefeitura ou o legislador só ele tem a competência. O setor privado tem uma competência fundamental de participar desse processo. É esse o chamamento que eu gostaria de fazer aos senhores. O setor privado tem um papel fundamental nessa proposta de solução, mas vamos olhar isso para um olhar de horizonte de futuro. Soluções existem várias, mas qual é aquela que tem a cara de Assis? Qual é aquela que cabe em todos os cidadãos da nossa cidade? Qual é aquela que vai servir os interesses da nossa população? Obrigado pela oportunidade. Agradeço a participação, professor Arildo. Gostaríamos de abrir a palavra para, mesmo que não estejam inscritos, ao público. Se alguém quiser fazer uso da palavra por 3 minutos, também nós iremos estar concedendo. Não? Então eu convido, já justificamos lá no início, né, a ausência na abertura da nossa audiência do nosso prefeito, que encontrava-se em viagem, e chegou agora para prestigiar essa audiência. Eu convido o senhor prefeito, então, José Fernandes, a também se pronunciar nesta nossa audiência. Boa noite, senhor presidente, secretário municipal de obras, ex-secretário Hélio do Meio Ambiente, colaborador da secretaria, representante da sociedade civil, nobres vereadores, população que se faz presente nessa audiência pública. E senhor Cledir Mendes, senhor Leandro Dias,
Eu quero dizer a vocês que estou chegando de São Paulo nesse momento, aonde nós tivemos uma reunião com o senhor Geraldo Amaral Filho, diretor da CETESB, discutindo exatamente as questões que estão sendo discutidas nessa audiência pública. E nós, a administração Zé Fernandes e Márcio Veterinário, ela pauta pela transparência, pela publicidade, pela divulgação dos nossos atos. Nós propusemos aos nossos secretários e à população uma discussão desse assunto, que é extremamente importante e a qual o município está sendo, inclusive, penalizado na gestão desse componente aí, que é o denominado material inerte. E nós, quando assumimos, vocês todos são testemunhas do desmando, do descaso que nós recebemos, essa herança maldita desse governo que passou aí, uma montanha de lixo, todo mundo estava lá, uma montanha de material inerte, que todo mundo viu, e de repente nós temos que solucionar esses problemas. E não vamos solucionar isso do dia para a noite. Tivemos embates, tivemos fortes discussões, inclusive na CETESB, aonde já tive 3 vezes consecutivas discutindo com o secretário estadual do Meio Ambiente. E sem medo de apresentar a ele os problemas de Assis. O legado que nós carregamos dessa administração anterior e que estamos pagando um preço muito alto. Quando eu disse para ele, foi desnecessário usar a energia, o show pirotécnico que Vossa Excelência usou lá em Assis, que nós estávamos esperando você com café da manhã, com coquetel lá na presidência do CIVAP, e Vossa Excelência fez um show pirotécnico. Falei com a maior naturalidade perante 15 prefeitos. Não precisaria usar desses artifícios para se promover na mídia. E como falei em outras ocasiões, a população de Assis, o gestor dessa cidade, é destemido. E nós não podemos acovardar diante de tais fatos. Imediatamente o secretário concordou com o meu posicionamento na semana passada. Imediatamente ele disse que não esperava encontrar aquela situação. Também reconhecemos isso. Mas eu disse, secretário, vocês queriam prender o prefeito de Assis, por que não prendeu o prefeito anterior? Quando tinha lá uma montanha, e os vereadores estavam aqui o ano passado, deveriam ter cobrado de forma efusiva do Poder Executivo. E o vereador Timba era vereador naquela ocasião, quando via aquela montanha. E o secretário diz, realmente é verdade, nós sabemos, nós conhecemos, mas nós queremos ajudar a Assis. Então, secretário, vamos ajudar a Assis. Vamos ter calma. Vamos ter jeito. Vamos a Assis e vamos promover uma discussão. Vamos encarar de frente esse problema. O que nós não podemos, secretário, é deixar um aterro interditado, como Vossa Excelência deixou por 30 dias, e os nossos trabalhadores da área da construção, da área de caçamba, simplesmente sem local para despejar os seus resíduos, e a prefeitura de mão atada, com pressão da sociedade, com pressão dos empresários. E ele deixou isso nós, e o secretário do Meio Ambiente foi vítima dessa situação, o secretário Clóvis, de uma pressão incomensurável em cima de nós, agentes políticos. Aí, imediatamente, ele diz, irei em Assis e vou liberar, vou lá fiscalizar e vou liberar. Na quarta-feira, nós estávamos programando, na quinta-feira, esperando ele aqui, ele me ligou e disse, prefeito, aconteceu um episódio e realmente foi certificado hoje que faleceu um diretor da CETESB, ele não pôde vir. Imediatamente, na sexta-feira, me ligou à tarde e disse, prefeito, está liberado o aterro de inerte, mas fique atento, cuide, porque senão nós vamos lá interditar novamente. Está certo.
Está certo, fez a coisa correta. Mas o que não pode é fazer o que ele fez, da forma com que ele fez. Vamos acolher, secretário, e vamos dizer o seguinte, e vamos estar atentos para que nós possamos ter realmente uma ação mais sólida. Mas disse a ele também que estaríamos fazendo aqui, na Câmara Municipal de Assis, uma audiência pública. E agora é o motivo ao qual nós entramos nesse assunto. Discutir quais os rumos que a Assis quer pegar. Quais os rumos que nós queremos com relação aos materiais inertes. Assis, nós vamos ser gestor disso. A prefeitura, o poder executivo, tem competência para gerenciar uma usina, como tem Ourinho já montado, instalando com muita eficiência. Os empresários têm aptidão, têm vocação, têm interesse em administrar um aterro de resíduo sólido. Quais os empresários, de que forma? Ou seja, nós estamos propondo exatamente isso. É os rumos e os caminhos a qual nós devemos seguir. O que não podemos é viver sob pressão de Ministério Público, viver sob pressão de secretário de Estado, de órgãos governamentais, e o município tem coisas prioritárias para fazer, como, por exemplo, cuidar da saúde, cuidar da educação, cuidar da infraestrutura. Se a iniciativa privada tem vocação, tem condições, tem competência, por que nós não passarmos para a iniciativa privada? Se ela não tem, se não aparece empresário vocacionado a extrair riquezas desse material, por que nós não fazermos? Quando nós fomos a Ourinhos, víamos conversando com os secretários e diz, olha, nós, se não encontrarmos um caminho, nós iremos montar. Mas entendemos que o município pode pegar outro rumo. Então, gente, essa audiência pública, ela é justamente para que a gente possa fazer uma discussão, para que o Poder Executivo amanhã não seja acusado de sectário, de colocar os projetos de goela abaixo, de querer fazer as coisas a qualquer jeito, para que nós possamos discutir com vocês os rumos e os caminhos, para que a sociedade participe, encontre soluções para nós resolvermos. O problema número 1, temos tantos problemas, mas com relação à área ambiental, esse é um problema número 1 hoje. Número 2, resíduo doméstico, e por aí vai. Nós temos 20 ações ambientais na Justiça. 20, nenhuma nossa, tudo gestão anterior. Nós temos que ter um advogado só para cuidar disso, com multas pesadíssimas. Ontem me ligou o prefeito de Chaporã, apavorado, um município pequeno, pertinho, levou uma multa de 50 mil reais. Nós levamos quantas aqui, secretário? Já negociamos? Então nós precisamos dar um basta nisso. Ou encarar de frente e solucionar os problemas, ou transferir isso, promovendo uma discussão, não sei, mas encontrar rumos, encontrar meios. É por isso que nós estamos promovendo hoje essa audiência pública. Quero também concluir algumas informações aqui, que é importante que o vereador que usou a tribuna aqui, o vereador Timba, saiba que o Plano Municipal de Resíduos Sólidos já está pronto, Timba. Foi feito em 2014 pelo consórcio CIVAP. Foi aprovado na maioria dos municípios. E assim simplesmente deixou parado. Ficou parado no meio do caminho esse plano. Nós estamos adequando algumas considerações e nos próximos dias, vereador, nós estaremos apresentando à Vossa Excelência o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que aí vocês poderão discutir, apresentar ideias, sugestões, como também nos próximos dias estará estará sendo protocolado nessa casa o Plano Municipal de Saneamento. Estaremos promovendo aqui uma audiência pública, promovendo uma discussão com a sociedade, mas também vamos aprovar
o plano municipal de saneamento, para que a gente possa avançar e resolver os problemas que nós temos com a CETESB. Enfim, são coisas boas que estamos trabalhando muito, vereador, muito. E Vossa Excelência é testemunha do trabalho que nós estamos tendo, das visitas incansáveis que nós estamos indo a São Paulo. Temos notícias boas também, vereador. Nós fomos em São Paulo discutir uma ação número 1, como nós vamos fazer o fechamento do antigo aterro de lixo da cidade de Assis. Tem uma ação, o secretário Hélio conhece bem a ação do Ministério Público em cima daquilo lá, com multa pesadíssima, de 15 milhões de reais, eu não me lembro agora ali. Né? Nós precisamos dar uma resposta, mas aquilo não foi nosso, gente. Aquilo é coisa de 20 anos que está lá. Estamos encarando de frente para resolver esse problema. Com o diretor da CETESB, com os técnicos que já tinham feito um projeto anterior de fechamento. Travamos 2 horas de discussões, encontrar caminhos para que nós possamos solucionar de vez esses problemas. E também continuar colocando lixo nesse local, para que você possa economizar, para que você possa disciplinar os recursos, para que você possa fazer investimento. Isso é possível, secretário. E nós estaremos na segunda ou terça-feira recebendo os técnicos aqui, conhecendo de perto aquela área, fazer um projeto, vamos levar imediatamente para a CETESB, inclusive, podemos ampliar o aterro lá nessa área. Não só o fechamento, mas também fazer expansão. É possível. É possível, nós apresentamos dados, nós apresentamos informações. E o diretor disse, é possível, me apresente um projeto. Se nós tivermos condições de fazer o depósito do nosso lixo, nós vamos economizar no mínimo, gente, 100, 120 reais por tonelada. Que possamos estar fazendo investimento em outras áreas da Prefeitura Municipal de Assis. Então, tudo isso nós vamos estar travando a partir de segunda-feira. Mas graças, secretário, a um governo austero, um governo que não tem medo, que encara, que vai, nós vamos resolver. Nós não estamos aqui para brigar, mas nós queremos ajuda. Nós precisamos de ajuda, como precisamos da ajuda dos vereadores, como precisamos da ajuda da população, para que realmente ela sinta na pele o que os municípios hoje estão passando. O que nós vamos passar no futuro muito próximo, se nós não conseguirmos ter gestão disso. Se nós não tivermos competência para gerenciar isso, os municípios brasileiros estão fadados à falência. Vamos gastar grande parte do recurso para enterrar lixo, ou para transportar lixo, exportar lixo para outras regiões. Até quando isso vai sangrar os cofres públicos? Até quando nós vamos suportar isso? Na área do aterro, na área de inertes, o diretor da CETESB disse, e foi muito claro, vocês têm que controlar lá, vocês têm que fiscalizar, vocês têm que apresentar uma legislação mais dura, vocês têm que controlar melhor, vocês precisam fazer investimento nessas áreas, senão vocês não conseguem. As cidades, os arabaldes da cidade ficará cheio de lixo. O diretor diz isso porque ele conhece os municípios do estado de São Paulo inteiro. Então nós precisamos agir de diversas frentes, como por exemplo, uma legislação mais dura. Para aquele cidadão que mistura o lixo, ele disse, não foi eu, aquele cidadão que mistura o lixo doméstico com o lixo sólido, ele tem que pagar o dobro da caçamba, ele tem que pagar o dobro. Bigode, ele disse isso, não foi nós, e nós já discutimos isso, inclusive com o vereador Timba, aqui nessa casa. Aquele que mistura lixo doméstico, que não serve para nada, que vai lá, inclusive, para penalizar nós, no aterro nosso, tem que pagar o dobro, porque alguém tem que pagar para segregar isso. Aquele que leva o lixo separado, bonitinho, que vai aproveitar que é um material rico, em areia, em calcário, em cal e pedra, aquilo é um valor nobre, aquilo pode ser até isento, mas isso tem que ser disciplinado. Então, gente, vários caminhos, ele deu para que a gente possa solucionar esses problemas. Eu
peço desculpas por ter atrasado um pouquinho, gostaria de estar participando desde o início dessa audiência pública, mas ainda vim para dar essa colaboração, para que a gente possa aqui botar um grande caldeirão de ideias. Não é de dizer, ó, nós vamos seguir esse outro caminho, nós vamos ouvir, nós vamos ver quais os caminhos que nós vamos seguir. E aí, com certeza, nós vamos resolver isso o mais breve possível. E a iniciativa privada é muito bem-vindo nessas questões, porque ali você tem materiais riquíssimos, como, por exemplo, material combustível, como galhos, como tronco, como outros materiais que você pode gerar energia com uma alta qualidade. Tudo isso tem que ser avaliado. Né? Você pode cobrar os valores da caçamba, atualizar os valores, você pode reciclar esse material, você pode... Enfim, tudo gera lucro. E a iniciativa privada, nesse sentido, como parceiro do poder público. Então, na minha cabeça, na minha ideia, seria promover essa união, uma parceria entre o poder público e o poder privado, para que a gente possa ter uma gestão competente, uma gestão moderna, ecologicamente correta, e solucionarmos de vez, de forma definitiva, o material inerte da cidade de Assis. Essa é a minha contribuição, senhor presidente, e agradeço a todos. Obrigado. Obrigado, senhor prefeito, pela sua participação. Para finalizar a nossa audiência pública de hoje, nós queremos convidar o nosso presidente dessa audiência, o secretário Clóvis Marcelino, para as considerações finais. Conforme nós colocamos então no início, a prática, e reiterado pelo nosso prefeito, de transparência e de discussão com a sociedade dos problemas inerentes especialmente a essa situação do inerte. Acho que foi eficaz essa audiência, nós podemos ouvir vários segmentos, ouvimos várias propostas, ouvimos várias posições que podem realmente clarear e elucidar, como o nosso prefeito colocou, qual é o norte, qual é o caminho que nós vamos estar adotando. Então, eu agradeço a participação de todos, agradeço a participação dos vereadores, da população, dos empresários, agradeço a participação do Elinho, do Cleidir, do Leandro, que compuseram a mesa conosco aqui, e declaro, então, encerrada esta audiência. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite.